Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Nós estamos aqui para mais um estudo da palavra de Deus. Amém? Pai, nós rogamos as bênçãos do Senhor para podermos fazer esse estudo, Pai, e que teu Espírito Santo mostre para nós a tua vontade na tua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Espero que você esteja bem. Vou compartilhar a tela para nós começarmos, para a gente poder trabalhar aqui, só um minutinho aqui. Aqui, maravilha. Hoje nós vamos falar sobre o Cristo e a lei. O Cristo falou bastante sobre a lei. Ele falou sobre a lei, sobre a boa nova que é a chegada do reino de Deus, do reino dos céus. Mas ele falou bastante. Ele falou sobre vida eterna, falou sobre salvação, falou sobre julgamento, falou sobre fé, falou sobre mandamentos e falou sobre a lei. Muito falou sobre a lei. Afinal de contas, em muitos momentos, ele usa a própria lei para fundamentar os seus ensinos, não é mesmo? Basicamente isso. Na realidade, nós consideramos a lei como palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque Deus falou para Moisés e Moisés falou para todo o povo. Basicamente é isso. Nós podemos ver isso em várias passagens dos livros da lei. Em Êxodo 21, por exemplo, está escrito assim, ó: e Deus falou todas estas palavras. E Deus falou, está escrito lá. E Deus falou. Aqui é exatamente Deus começando os mandamentos. Aqui especificamente os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Se você crê, obviamente, você está lendo aí que Deus falou. Deus falou para Moisés e Moisés passou para todo o povo. Do mesmo modo, Deus levantou um profeta, a própria palavra de Deus, lá em Deuteronômio, deixa bem claro isso. Levantou um profeta. 18:18 está escrito assim, ó: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Deus falava para Moisés e Moisés falava para o povo. Mas Deus já avisou que um dia ele iria enviar o Cristo, o ungido, o Messias dele. Não é? E esse Messias iria falar tudo o que Deus ordenou a ele. Isso está lá em Deuteronômio 18:18. Portanto, do mesmo modo que Deus falou para Moisés e Moisés passou para o povo, o Cristo veio com a palavra de Deus e passou para todos nós, da mesma forma. Em João 12:49, ele fala assim, ó: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Olha que maravilha. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Observa como está bem sintonizado. Cristo está exatamente falando aquilo que está lá em Deuteronômio 18:18. Deus iria enviar o profeta, no caso ele está considerando ali o Cristo, e ele falaria o que Deus ordenasse. E exatamente o Cristo está deixando bem claro isso, que ele não está falando por ele mesmo. Ou seja, as palavras que ele diz não são dele, mas de Deus, mas do Pai, como ele usa aqui, mas o Pai que o enviou é que ordenou tudo o que ele fala. Na realidade, nós já falamos sobre esse versículo em um estudo aqui do canal. Né? Agora, o que nós consideramos lei? Em vários estudos nós chegamos a falar de lei, mas eu vou deixar aqui assim, ó, para esclarecer. Assim, lei é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto é conhecido como Pentateuco. Mas ele também, o nome original, o nome nos originais da Bíblia, em hebraico, é Torá. Torá do hebraico. Torá significa instrução, significa ensino. Ou seja, nesses livros existem as instruções de Deus para as nossas vidas, as instruções do Pai para a entrada no reino dos céus, as instruções para o reino dos céus, para a vida eterna, tanto para a vida aqui na terra quanto para a vida eterna. É o ensino de Deus. Agora, por que nós falamos lei? Nós falamos lei porque na tradução da Bíblia, que aconteceu no século II a.C., século II a.C., portanto, é somente o Antigo Testamento, né?
na tradução do hebraico para o grego, essa versão é chamada Septuaginta. A palavra Torá foi traduzida como nomon, que é norma, que é lei, em grego. A tradução para o grego foi lei. Por isso, nós adotamos, hoje em dia, todas as Bíblias trazem como lei a palavra nomon, mesmo que no hebraico seja Torá, instrução, no grego é lei, então eles usam a palavra lei, para se referir àqueles livros, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. Há quem diga que esses mandamentos, que a lei, o que nós chamamos de lei, teria sido abolida com a vinda de Cristo, teria sido anulada, cancelada, não estaria mais em vigência, ou seja, teria sido revogada. Porém, o próprio Cristo fala disso. Mateus 5,17, nós já abordamos também esse estudo aqui no canal sobre esse versículo. Ele fala assim: ó, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, ele deixa bem claro que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. Na realidade, o que Cristo veio fazer foi demonstrar para nós que nós temos perfeitas condições de cumprir a lei da maneira correta, como ele chegou a explicar. A lei não é difícil, a lei não é pesada, a lei não é de difícil entendimento, não é nada disso. A lei não. A lei é uma palavra de Deus, fácil, está ao nosso alcance e nós podemos cumprir perfeitamente. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Então, ela não foi abolida, ela não foi revogada. Além disso, uma das declarações mais importantes e sérias que o Cristo fez a respeito da lei está em João 5, 46, 47. Ele diz assim, ó, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Aqui, Cristo, ele estava justamente criticando alguns fariseus, justamente no momento em que ali ele estava falando com eles. E ele fala, presta bem atenção, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. No versículo 46, ele fala dele. Moisés falou a respeito do Cristo. Moisés escreveu a respeito do Cristo, óbvio. Por quê? Porque Deus passou isso aí para ele. O versículo Deuteronômio 18, 18, que nós acabamos de ler, fala exatamente isso. Deus coloca assim para Moisés: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Resumindo, Deus estava falando aqui que iria enviar o Cristo, iria enviar o Messias. E Moisés registrou. Logo, Moisés escreveu a respeito do Cristo, da pessoa do Cristo. Porém, o versículo 47 ele é diferente do versículo 46. No versículo 46, ele fala a respeito da pessoa dele, a pessoa do Cristo. Mas no 47, não. No 47, ele não se refere a si, ou à sua vinda, ou às profecias a seu respeito. Não. Ali ele está falando, presta atenção, visto, porém, que não creem no que ele escreveu, Moisés escreveu, como crerão no que eu digo? Ou seja, já chegamos a ver aqui que a palavra de Deus lá na lei, a palavra de Deus, e a palavra de Cristo também, Cristo falando em nome de Deus. Deixou bem claro, tanto em Deuteronômio 18, 18, quanto em João, que nós vimos ali no capítulo 12. Só que aqui, ele está justamente comparando aquilo que Moisés escreveu com o que ele estava dizendo. Ele não está falando a respeito da sua pessoa, mas sim a respeito dos seus ensinos, a respeito da sua palavra, a respeito daquilo que ele estava trazendo como instrução, tornando plena a lei de Deus. Repito, se não creem no que Moisés escreveu, como crerão no que Cristo está falando? Olha que coisa maravilhosa. Logo, ele deixa aqui uma vinculação extremamente importante. Ele deixa aqui claro que, para você crer naquilo que que Jesus está trazendo como palavra de Deus, você tem que primeiro crer na lei. Você tem que primeiro crer nos livros que estão lá atrás. Agora, presta atenção, lembrando, né? Crer aqui não é simplesmente acreditar. Crer é seguir, é obedecer, é cumprir com um mandamento vivo, como palavra viva e eficaz na sua vida. Basicamente é isso. Então, justamente trabalhando esses assuntos, né?
como palavra de Deus, e considerando o Cristo aqui, considerando as palavras do próprio Cristo, aquilo que ele está deixando bem claro para nós, eu acho que a conclusão que nós precisamos tirar desse estudo serve como uma reflexão para nós. E para você que acha que a lei não foi, que a lei não vige mais, que a lei foi revogada. Presta atenção. A pergunta que o Cristo fez para os fariseus, lógico, ela é atual para todos nós. Se você não crê nos escritos de Moisés, como que você vai crer nas palavras do próprio Cristo? Isso é importante e fica aqui como reflexão para todos nós. Amém? É isso. Esse é o estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.